Argentina estatizadora, o país quebrado e mal pagador. Por Nunes, no dia 24 de agosto de 2020. A Argentina, no final do século XIX, era um país mais rico e mais poderoso do mundo, em termos econômicos muito acima da Alemanha, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e demais potências atuais. No início do século XX, ela estava entre as 2 nações mais ricas do mundo pelo quesito de renda per capita, além de ser extremamente liberal. País economicamente pujante e sólido, altamente industrial e exportador, a Argentina tinha um plano bem sucedido de inclusão de imigrantes, judeus, alemães, italianos, espanhóis, portugueses e outros atraídos por alto salário e qualidade de vida. Exploração de terra e ferrovias, indústria ou serviço, vários deles com alto poder de giro de investimento. Entre 1870 e 1920, mais de 70% do investimento estrangeiro na região foi para a Argentina. Era um país rico, moderno, inserido em um mundo globalizado e ainda líder no mercado essencial de alimentos e alimentos caros, ávido exportador e importador. Basicamente, a Argentina era um país europeu, em continente americano, mas essa situação mudaria a partir da Grande Depressão Americana de 1930 a 1980. Houve uma sequência de governos populistas, juntas militares que se revezaram no poder. Ou seja, o argentino soube trabalhar bem, estou sendo sarcástico, destruiu o projeto de riqueza e prosperidade em basicamente 100 anos de populismo, estatismo e crises internas e altos índices de corrupção. DNA peronista. Em outra ocasião, farei um artigo sobre a história do peronismo e do Partido Justicialista. Mas tudo você pode saber agora Cristina Kirchner e Alberto Fernandes, que são peronistas, são membros ativos do Foro de São Paulo, organização que tem o apoio e participação de Evo Morales, Nicolás Maduro, Rafael Correia, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dirceu, entre outras pessoas da pior espécie. Além disso, Alberto Fernandes é um dos fundadores do grupo de Puebla, ao lado de Lula. Sun Tzu, em Arte da Guerra, fala: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se conhece a ti mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Caso não conheça nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Grande parte da população argentina e dos partidos políticos seguem a cartilha 20 verdades peronistas. Então vamos conhecer essa cartilha. 1. Verdadeira democracia é aquela que o governo faz e que o povo quer defende um único interesse, o do povo. 2. O peronismo é essencialmente popular. Todo círculo político é antipopular e, portanto, não peronista. 3. O peronista trabalha para o movimento. Aquele que em seu nome serve a um círculo e a um líder é apenas um nome. Para o peronismo, não há mais do que uma única classe de homens, os que trabalham. 5. Na nova Argentina, trabalhar é um direito e é um dever porque é justo que todos produzam pelo menos o que consomem. 6. Para um peronista não pode haver nada melhor do que outro peronista. 7. Nenhum peronista deve sentir mais do que ou menos do que deveria ser. Quando um peronista começa a sentir mais do que começa a se tornar um oligarca. 8. Na ação política, a escala de valores de todo peronista é a seguinte: primeiro a pátria, depois o movimento e depois os homens. 9. A política não é um fim para nós, mas apenas um meio para o bem da pátria, que é a felicidade dos seus filhos e a grandeza nacional. 10. Os 2 braços do peronismo são a justiça social e a ajuda social. Com eles damos ao povo braço de justiça e amor. 11. O peronismo anseia pela unidade nacional e não pela luta. Ele quer heróis, mas não mártires. 12. A nova Argentina, os únicos privilegiados são as crianças. 13. Um governo sem doutrina é um corpo sem alma. É por isso que o peronismo tem uma doutrina política, econômica e social, o justicialismo. 14. O justicialismo é uma nova filosofia de vida, simples, prática, popular e profundamente cristã, profundamente humanista. 15. Com a doutrina política, o justicialismo equilibra o direito do indivíduo com o da comunidade. 16. Como toda doutrina econômica, o justicialismo realiza a economia social colocando o capital a serviço da economia e esse a serviço do bem-estar social. 17. Como doutrina social, o justicialismo realiza a justiça social que dá a cada pessoa o seu direito de função social. 18. Queremos uma Argentina socialmente justa, economicamente livre e politicamente soberana. 19. Constituímos um governo centralizado, um Estado organizado e um povo livre. 20. Nessa terra, o melhor que temos são as pessoas.
Leu todos os 20 pontos? Se sim, vai entender e lembrar muito bem o PT, o PSOL e demais partidos socialistas aqui do Brasil e mundo. Ser corrupto, estatizador e mentiroso faz parte do DNA peronista para angariar a massa. Veja a quantidade de vezes que os peronistas estiveram no poder. Vários peronistas e atualmente Alberto Fernandes é um deles. Ciclo vicioso. O termo default é utilizado no mercado financeiro para especificar quando os países não conseguem pagar suas dívidas, tanto externa quanto interna. Embora em português o termo mais utilizado seja o calote, no jargão do mercado financeiro o termo utilizado é o default. Mas o default não significa que o país não pagará suas dívidas. Em algumas situações específicas, o descumprimento temporário do pagamento gera um default, o que pode ser feito depois com juros ou renegociação. A Argentina acostumou a viver um ciclo vicioso de calotes após a independência da Argentina, realizada em 1816. Foram eles em 1827, 1890, 1951, 1956, 1982, 1989, 2001, 2014 e 2020. Análise da situação atual. Vemos graficamente alguns dados histórico e como a situação econômica da Argentina está péssima. Lembrando que os dados são analisados após o fechamento do mercado financeiro do dia 23 de agosto de 2020, um domingo. Em sua variação diária, a situação nesta segunda e nos próximos dias poderá ser diferente. Câmbio. O peso argentino em poucos anos perdeu totalmente seu poder de compra, totalmente desvalorizado. O dólar é usado massivamente pela população argentina como forma de proteção cambial. Argentina Stock Market, o Merval. O índice Merval computa os dados da ação das principais empresas negociadas na Bolsa de Valores de Buenos Aires e na Argentina. Como sempre, o setor privado segura o rojão. Taxa de câmbio e crescimento anual, PIB. Ao olhar o gráfico, percebe que a Argentina é um país muito irregular, sempre está em recessão. Taxa de desemprego acima de 10%. Taxa de inflação. Atualmente, a taxa de inflação está acima de 40%. Dívida governamental. A Argentina registrou uma dívida governamental equivalente a 89,4% do PIB do país em 2019. Segundo projeções econômicas, projeta uma tendência de cerca de 95% em 2021 e 93% em 2022. Alberto Fernandes, apagando fogo com gasolina. Em junho desse ano, Fernandes resolveu estatizar a maior empresa de cereais agroexportadora da Argentina, o Grupo Vicentim. Na noite de 21 de agosto, após o fechamento do mercado financeiro, o presidente peronista Alberto Fernandes resolveu inferir e congelar os preços dos serviços de telefonia e televisão. E um anúncio por trade no Twitter. Segue a tradução. Decidimos, abre aspas, palavras do presidente Alberto Fernandes. Abre aspas. Decidimos declarar serviços públicos de telefone, celulares, serviços de internet e televisão por assinatura. Dessa forma, garantimos o acesso a eles para todos. Também organizamos o congelamento das tarifas de telefone, internet e TV paga até 31 de dezembro, dadas as restrições que a pandemia nos impõe. Ninguém deve abrir mão da parte de sua renda para fazer frente aos aumentos de preços desses serviços. Dessa forma, estamos recuperando instrumentos regulatórios que o governo anterior tirou do Estado. O direito dos usuários e consumidores é um direito reconhecido constitucionalmente. Doravante, não poderá haver aumento sem a aprovação prévia do Estado. Educação, acesso ao conhecimento, cultura, comunicação são direitos básicos que devemos preservar. Por isso, ordenamos que a partir de agora haja planos inclusivos e benefícios básicos universais obrigatórios para quem tem menos. Grave isso, não? Lembra dos últimos 80 anos aqui no Brasil, algumas empresas como Saint-Gobain, Security, BASF, Axalta, Honda, MWM, Kimberly-Clark e diversas outras estão demitindo e mudando para plantar produção para o Brasil. Como o coronavírus e o lockdown forçado, a situação só piorou. Conclusão. Concordo com as palavras do amigo Jorge. Na verdade, o que desejo ver é uma Argentina próspera e pujante. Espero que você também tenha esse desejo. Tenha em mente que o Estado deve ser o menor possível, mas o austero a dar segurança jurídica ao mercado e aos seus cidadãos. Sem isso, será impossível e desastroso. O que a Argentina vive hoje, o Brasil viveu na década de 80. Cada passo e cada decisão é igual. Vimos tudo acontecer e onde foram parar perdemos 12 trilhões de dólares. Pagamos indenizações até hoje para salvar os imensos e estamos imersos na luta para salvar o Brasil. Se reagir agora, há chance. Depois de analisar o passado e o presente, quero deixar com você, querido leitor, que tem uma conclusão sobre a situação argentina. Caso queira comentar mais sobre o assunto, eu teria o prazer de responder por aqui e os meus comentários no Twitter pessoal.
Nunes para o Vida Destra, no dia 24 de 8 de 2020.